Bom, vamos retomar lá rapidamente a torção, né? Então, a ideia é nós temos uma curva, chegar nas equações de Serré. Então, a curva C de um intervalo em R3, a gente vai supor que ela tem terceira derivada. Porque independente de ser nula, né? Aqui é a terceira derivada, não tem problema, pode ser nula, né? Mas agora a gente precisa, vamos dizer, as hipóteses que nós vamos fazer, em princípio, é que a primeira derivada não se anula, para poder minimamente parametrizar por comprimento de arco, poder saber que faz. Porque se a gente tiver a primeira derivada nula, não tem nem, vamos dizer, a aceleração normal, já não faz sentido a aceleração normal, a aceleração tangencial, né? Mas, na verdade, vamos fazer um pouco mais do que isso, né? Vamos supor que C ponto e C2 pontos são linearmente independentes, porque aí tem velocidade, tem aceleração, a aceleração não está alinhada com a velocidade, então você tem o plano da curva e aí você tem o plano normal da curva. Porque aí a ideia é chegar na torção, quer dizer, a gente precisa da terceira derivada para procurar a torção, quer dizer, ver como é que esse plano da curva varia, né? Então, vamos também supor C reparametrizada por comprimento de arco. Significa que nós vamos trocar o C ponto por C linha, né? E aí nós vamos ter, vamos pensar assim, é como se trocasse, tem um intervalo J. Então na verdade, em vez de fazer isso, vamos supor já que a C está parametrizada por comprimento de arco, tá? Então vamos supor isso assim, né? Vamos na verdade trocar C ponto por C linha. Isso aqui é só um artifício de notação, mas quando a gente faz C ponto é que a gente está pensando que a curva está parametrizada por T, que é o tempo. E quando a gente faz C linha é porque tem um outro parâmetro, geralmente o comprimento de arco. Bom, aí a gente vai ter norma de C' sempre igual a 1. Isso também vai nos dar que aqui a gente tem o ponto C de T, aí a gente tem aqui o C' de T que tem norma 1, e aqui a gente vai ter, como a norma de C' é igual a 1, né, quer dizer, sempre que você tem isso, C' igual a 1 sempre, então se você derivar isso, dá zero. E a derivada disso dá 2 vezes C', C2', isso vai ser sempre zero. O que significa que o vetor aceleração é perpendicular ao vetor velocidade. Então a aceleração já é aceleração normal, não tem aceleração tangencial, né? Então você vai ter uma coisa assim, que vai ser o C2'. Né? E aí, como a curvatura escalar é a norma da aceleração normal dividida pelo quadrado da norma da velocidade, e aqui a norma da velocidade é 1, então a gente vai ter também que kappa, que é a curvatura, igual a norma de C2'. Então a gente tem esses dois caras aqui, e aí a gente faz o produto vetorial de C' por C2'. A gente sempre pensa assim, vamos sempre pensar assim, a base, esses dois caras aqui que são linearmente independentes, eles formam uma base, e a gente vai considerar que ela
vamos dizer, a gente vai considerar C', C duas linhas e o produto vetorial dos dois. Então, por exemplo, aqui, então, C', C duas linhas, o produto vetorial vai ser uma coisa assim. Só que esse cara daqui, na verdade, a gente vai introduzir primeiro o vetor normal aqui, o normal, que vai ser 1 sobre capa C duas linhas. Esse cara é unitário, porque está dividido. E aí esse daqui vai ser o binormal B, que é igual a... vamos chamar esse cara daqui de U. O C' a gente vai chamar de U. Tem uma notação padrão, já falei, é padrão notar o unitário da velocidade por T de tangente. Mas como eu uso muito a variável T, eu troquei o nome dele para U. Então o binormal é U vetorial N. E nós chegamos na aula passada à conclusão de que dá para ter um sistema de equações diferenciais envolvendo esses três vetores, U, N e B, envolvendo a torção e a curvatura. A ideia bom, antes de mais nada, né, a gente tem que U', quem é U'? U', na verdade, é o C duas linhas. E o C duas linhas é capa vezes N. Então, U' é igual a capa vezes N. A nossa investigação sobre a torção consiste em pegar isso aqui e olhar para B'. Então, a gente olha aqui, não sei se vai caber nesse espacinho, talvez eu tenha que apagar um pedaço de cada, mas se a gente for olhar para B, quem é B? Ele é o produto vetorial de C'. Eu prefiro botar o C para derivar, porque é mais presente aqui para nós, né? Então, B é U vetorial N. U é o C'. E o N é 1 sobre capa, então vou botar 1 sobre capa aqui. C duas linhas. Então, se eu for olhar para o B', derivo isso como um produto, dá 1 sobre capa. A derivada disso é a derivada de um produto. Então, vai dar C duas linhas, vetorial C duas linhas, que é zero, é um vetor por ele mesmo, né? E eu tenho C', vetorial C três linhas. Mais a derivada desse daqui, que é capa' sobre capa ao quadrado, né? Isso é 1 sobre capa, isso é uma função escalar, vezes C', vetorial C duas linhas. Bom, acontece, né, que a norma de B também é sempre igual a 1. Então, a derivada do B é perpendicular ao B. Então, a derivada do B é uma combinação linear de U e N, que formam o plano perpendicular a B, né? Então, B', na verdade, B' é igual a alfa U mais beta N. Não, o N é 1 sobre capa vezes C duas linhas. A ideia é a seguinte, você tem a curva, você tem um vetor tangente natural, que é o vetor velocidade. Claro que perpendicular a esse vetor tem um plano, você está no espaço. Então, normal, você tem que tomar uma decisão. Como a gente viu que vamos dizer, se não tiver, vamos dizer, se a terceira derivada não sair do plano formado pela velocidade de aceleração, a curva permanece no plano dado pela velocidade de aceleração, quer dizer, ela fica plana, então a gente pode pensar assim, bom, a velocidade dá o vetor tangente, a aceleração normal dá o vetor normal. E aí o produto vetorial das duas, que dá um terceiro cara, dá o binormal, porque ele também é normal à curva, mas além disso ele é normal ao plano natural da curva. Essa é a ideia, né? Então, como a norma de B é igual a 1, isso aqui implica que B' é igual a alfa U
mais beta N. E como esses caras são unitários e ortogonais, né, você vai ter alfa igual a B' escalar U e beta igual a B' escalar N. Bom, mas ocorre, está na cara aqui, ó, esse cara daqui é perpendicular a C'. Ele é produto vetorial do C' por alguém. Esse aqui também é perpendicular ao C', porque ele é produto vetorial do C' por alguém. Então, esse alfa é zero, não tem componente na direção do U. Então, na verdade, isso aqui morreu, você só tem que ver quem é beta, né? Então, a gente faz o produto escalar de B' por N. Então, a gente olha aqui, faz o produto escalar de B' por N. Essa parte daqui não vai dar nada, né? Então, isso aqui não vai dar nada porque isso aqui é perpendicular ao N, porque o N é um múltiplo do C duas linhas. Então, está aqui. Então, a gente pode dizer que o alfa é zero e B' vai ser igual ao produto escalar disso daqui por N. Então aqui o N é 1 sobre K, C duas linhas, então tem 1 sobre K aqui, vai dar 1 sobre K ao quadrado. E aí a gente vai ter C' vetorial C três linhas escalar C duas linhas. Fica mais bonitinho, né, a gente trocar a ordem desse negócio daqui, mas assim, você pensar, o C', o C duas linhas estão dando uma, vamos dizer, os dois primeiros caras da base, então você troca isso aqui e escreve assim, né? Isso aqui é o determinante desses três vetores, então troca a ordem desse com esse e escreve menos 1 sobre K ao quadrado, C' vetorial C duas linhas, escalar C três linhas, o que também remete a componente da terceira derivada, quer dizer, o que vai fazer a variação do B' é a variação do plano da curva, porque o B' é o vetor normal, o plano da curva. Se ele ficar, ele é unitário e normal o plano da curva. Se ele ficar parado, a curva está sempre no mesmo plano. Se ele mudar, o que a gente está vendo é que essa mudança tem um fator aqui, 1 sobre a curvatura ao quadrado, que é interessante depois pensar sobre ele, mas você tem que olhar para a projeção, para a componente do C três linhas, justamente na direção normal a B. Só que isso aqui tem ainda multiplicado por N. Esse número daqui, sem o sinal menos, a gente chama de torção. Então a gente pode escrever que B' é igual a menos tal N. Então a gente escreve aqui K é igual a norma de C duas linhas e tal é igual a 1 sobre K ao quadrado, C' vetorial C duas linhas escalar C três linhas. Bom, aí a gente olha para cá e diz, bom, então eu tenho esses três, quer dizer, a gente pode pensar assim, a curva está andando e tem um triedro, quer dizer, uma base ortonormal que caminha junto com a curva, é o chamado triedro de Frenet, né? Caminha junto com a curva e vai mudando. E essas duas equações diz que a gente consegue expressar a derivada de U e a derivada de B em função da curvatura da torção e do N. Seria interessante ter também uma fórmula para a derivada do N nesses termos. Daí eu comecei a fazer na aula passada, me enrolei, depois eu estava indo de carro não sei para onde, sem pensar no assunto, de repente me disse, não, foi uma besteira, é uma derivada de produto, né? Quer dizer, a gente pode olhar aqui,
A gente quer a derivada de n, né? Então a gente tem que n... de novo, o n é unitário. Então a derivada dele é perpendicular a ele. Então n' é alguma coisa do tipo alfa u mais beta b. E a gente vai obter alfa como n' escalar u e beta como n' escalar b. Como a gente tem o' e b', a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode olhar que 0 n escalar u é sempre 0. Então a derivada disso daqui é sempre 0. E a derivada disso é a derivada de n escalar u que a gente quer, mais n escalar a derivada de u que a gente tem. Estou dando aula. Dei. A mulher perguntando se eu dei um antibiótico para minha filha antes de sair. Bom, então a gente tem isso aqui, então é só derivar, né? A gente tem 0 é igual a n', que é o nosso alfa, mais n'. Então, nosso alfa é menos n'. Bom, mas n', o produto escalar de n por u' é kappa. Então, n' vai ser igual a menos kappa u mais o quê? Vamos olhar para o beta. A gente faz a mesma coisa, né? N escalar B é sempre 0, deriva isso daqui, então a gente vai ter N', mais NB' igual a 0, B' a gente tem, então N' B é igual a menos NB', mas B' é menos tal N, então isso aqui vai ser tal. Então aqui a gente vai ter mais tal B. Então a moral da história é que esse triedro, vamos dizer, uma espécie a gente já se habituou, trabalhando com álgebra linear, eventualmente, que a gente tem a base canônica, né? A gente está lá, tem um sistema de coordenadas fixo, a base canônica, mas em determinadas circunstâncias você pode querer escolher uma outra base. Aqui é um caso bem legal, né? Porque você tem uma base ortonormal que vai caminhando com a curva. Ela, de certa forma, é a base ortonormal para a curva em cada instante. Porque ela tem o primeiro vetor é o unitário tangente, o segundo vetor é o unitário normal e o terceiro vetor é o binormal. E esse triedro que caminha junto, né, quer dizer que é o triedro de Frenet, ele satisfaz um sistema de equações diferenciais que é, vamos dizer, autossuficiente. Ele depende, você tem aqui o U, o B e o N, e, bom, tem duas coisas geometricamente relevantes, que são a curvatura e a torção. A curvatura mede o quanto a curva deixa de ser reta, e a torção mede o quanto a curva deixa de ser plana. Então, esses 5 caras estão envolvidos aqui assim. Então, isso daqui são chamadas equações de Serret. Frenet. Esses dois caras, se não me engano, no século XVIII,
chegaram mais ou menos juntos a isso daqui. É interessante porque aqui a gente tem talvez um primeiro exemplo, não físico. A gente ainda não lidou muito com isso, mas tipicamente todo mundo aprende acho que a segunda lei de Newton, né, que diz que a força é a derivada da quantidade de movimento. Então, tipicamente, você, em muitas circunstâncias, por exemplo, na gravitação, até mesmo, eventualmente, em questões ligadas à eletricidade, magnetismo, você tem a força e, portanto, a aceleração dada em função da posição. Então, você tem, geralmente, equações que envolvem a segunda derivada e a posição, eventualmente botando um pouco de atrito. Você tem equações diferenciais que você tem a segunda derivada dada em função da posição e da velocidade. Isso tudo sempre vindo da física. Aqui a gente tem uma coisa, vamos dizer, a gente veio por considerações puramente geométricas e chegou num sistema de equações em que você tem, olha só, é como se você dissesse, bom, eu tenho esses três caras, a velocidade desses caras é dada em função da situação atual deles. Quer dizer, você tem, claro, você precisa ter a curvatura e a torção. Então, a questão natural, que eu abordei um pouco na aula passada, é a seguinte: será que a gente reconstrói uma curva dadas a curvatura e a torção? E o que a gente tem aqui é isso. Se você tiver a curvatura e a torção, você tem um sistema de equações diferenciais de primeira ordem que expressa o triedro de Frenet, quer dizer, as derivadas dos três vetores do triedro de Frenet em função dos próprios vetores. Então, se você tem o N e o B num certo instante, você sabe para onde eles se movem. E aí você pode andar um pouquinho. E aí você passa até as novas situações e você anda mais um pouquinho. Foi mais ou menos isso que eu discuti na aula passada, né? Está claro também que, assim, com um mínimo de raciocínio você vai dizer, bom, mas isso daqui não vai determinar a curva. Por quê? Porque, vamos dizer, se você der a curvatura e a torção, der um triedro de Frenet assim, inicial, a curva vai andar mais ou menos, sei lá, para cá. Se você der a mesma curvatura e a mesma torção, der o triedro mais para cá, ela provavelmente andará para cá. Mas deve ser uma curva que foi simplesmente, sei lá, rodada, transladada. E tudo isso, vamos dizer, é objeto agora, vamos dizer, a questão aqui esse apagador está um horror. A questão aqui é como lidar com equações diferenciais. Talvez um primeiro momento, quando você começa a estudar cálculo, você geralmente pensa que está aprendendo cálculo para resolver problemas de máximos e mínimos. Isso é uma coisa mais divertida do começo de cálculo. Mas é muito mais do que isso, né? Porque a derivada e a integral são o que nos permite formular até os conceitos da física, né? Ou da geometria. Quer dizer, eu não teria como definir curvatura e torção aqui sem derivado, ou sem pelo menos algum tipo de passagem ao limite. Dá para fazer assim, forçando a barra, mas você usa uma geometria e tal, mas de alguma hora você tem que passar um limite. Aliás, na semana que vem o Fábio deve vir aqui falar das leis de Newton e leis de Kepler, usando basicamente argumentos de geometria elementar, o que Newton, de certa forma, fez. Mas então, a segunda coisa, uma vez que você formula os conceitos usando derivada integral, é que geralmente quando você se dedica a um dos exercícios mais queridos da humanidade, que é tentar prever o futuro, uma das maneiras é acreditar em leis físicas.
A gente pode acreditar em astrologia, pode acreditar, sei lá, em probabilidade, ou acreditar, talvez, em equações diferenciais, ou em outras coisas. Tanto probabilidade como equações diferenciais trabalham um pouco com a ideia de que existem, de certa forma, leis, sei lá, e que o futuro se parece, vamos dizer, o geral se parece com o particular, porque você infere, geralmente, probabilidades a partir de algumas amostras, né? E o futuro se parece com o passado, porque você diz, não, as leis que valeram até agora vão continuar valendo. Ou mais ainda, existem leis. Bom, de qualquer maneira, pensando assim, existem leis, aqui é um caso bem abstrato, que aqui existem leis, as leis são essas, né? Você precisa agora, vamos dizer, que é isso, basicamente? Nós podemos considerar, uma das maneiras de pensar nisso é o seguinte, você pensa U, N, B, esse cara daqui, esse está em R3, esse está em R3, esse está em R3. Então isso aqui você pode pensar como um vetor em R9, né? Como se ele fosse um vetor W. Então o W' seria U', N', B'. Aqui, assim, para os preciosistas, R9, na verdade não é R9, é R3 vezes R3 vezes R3. Mas pode ser identificado R9, né? W' é isso daqui. E o que a gente tem, ó, é que W' é igual... Vou economizar uma linha aqui, né? Isso aqui, pelas equações, isso aqui é menos... Vamos dizer, o linha. Não dá para escrever assim, né? Porque se eu for escrever o linha igual a menos Kn, eu vou ter que escrever... Bom, posso até botar... Mas vamos fazer o seguinte, vamos botar assim... U', N', B'... Então esse cara daqui o linha é Kn, o B' é igual a menos tal N, e o N' é menos Ku mais tal B. Acho que seria melhor escrever isso, talvez, sei lá, uma coisa assim, né? Como se fosse aqui. Se você pensar em 9 coordenadas, está errado aqui? Assim, está errado aqui. Aqui é menos Ku mais tal N, e aqui é menos tal N. Tal B aqui. Bom, N não pode estar em todas, né? Então você pensaria assim, colocaria aqui como o 1', o 2', o 3', N1', N2', N3', B1', B2', B3', seria isso aqui. E agora tem que escrever, a gente pode botar uma matriz aqui, né? Quer dizer, aqui teria como se fosse assim, 0, 0, 0, depois capa, 0, 0, 0, espero que... Né? Depois aqui você vai ter... vou fazer assim... bom, na verdade aqui você vai ter que botar 0, 0, 0, capa, 0, 0, 0, 0, 0, 0, capa, 0, 0, 0. Depois aqui você entra com menos capa, 0, 0, 0, tal, aí 3 linhas iguais, né? E depois aqui você entra com menos tal, aqui é 0, 0, 0,
menos tal menos tal menos tal, e agora zero. Tá certo isso aqui? E aí você, de novo, repete isso. Se prestar bem atenção, você vai ver que essa matriz é antissimétrica, na verdade. Aqui você tem a simetria, depois esse... Quer dizer, ela vamos dizer, você reflete em relação à diagonal, só que troca o sinal. Tem teorema espectral para matrizes antissimétricas, envolvendo autovalores complexos, imaginários e tal. É porque tem uma coisa, toda matriz, se você tem uma matriz A, né, se você fizer A mais A transposta, se você fizer a transposta disso, isso daqui vai ser A transposta mais A transposta, que é a própria A. Se você fizer A menos A transposta, isso daqui vai dar, se você transpuser, vai dar A transposta menos A, que é menos essa. Então, essa daqui é simétrica e essa é antissimétrica. E sempre você pode escrever A como A mais A transposta sobre 2 mais A menos A transposta sobre 2. É como você escreve toda função real, uma função de R em R, como uma função par, como uma função ímpar. Mais ou menos a mesma coisa. Então, vamos dizer, existe teorema espectral para esse caso aqui também. Mas, em geral, vamos dizer, por que não... Você poderia dizer, bom, por que não existe teorema espectral, então, para toda a matriz? Bom, a gente sabe que nem toda matriz vai ter uma base ortonormal de autovetores, mas é que tem um detalhe que, vamos dizer, você faz uma base ortonormal de autovetores para essa, uma base ortonormal de autovetores para essa, mas não é a mesma base. Vamos dizer, para você ter a mesma base para os dois, você precisa que, de certa forma, as duas matrizes comutem. Nem sempre uma matriz comuta com a sua transposta. Quando a matriz comuta com a sua transposta, então ela é dita normal. Normal, sei lá, um conceito de normalidade. Normal porque vai ser legal para o teorema espectral. Bom, mas moral da história, isso daqui vai ser multiplicado por o 1, o 2, o 3, N1, N2, N3, B1, B2, B3. Então, num certo sentido, a gente pode dizer o seguinte, que a gente tem um vetor W, tem uma matriz, se a gente tiver a curvatura e a torção, a gente tem uma matriz A, que varia com o tempo, porque a curvatura e a torção aqui, eu não vou supor que elas são constantes. Mas se for constante, basicamente a gente tem uma hélice, né? Depois é uma questão assim. Mas aqui a curvatura e a torção dependem do tempo, então você tem uma matriz A que depende do tempo. Vamos botar assim, A de T, W' de T. Então, aqui repara, a gente chegou naturalmente num sistema de equações diferenciais em R9. Então, sinto muito, mas realmente existe algo além do R3, se a gente quiser, vamos dizer, se a gente usar essa cultura claro, com certeza não li, mas não li o trabalho original deles, mas provavelmente tanto o Serré como o Freinet não deve ter pensado em R9, mas a gente pode pensar assim em R9. Então, você tem uma matriz que varia com o tempo e tem uma equação assim. Então, eu vou aproveitar e fazer o seguinte, vou fazer uma pequena digressão aqui para falar um pouco
de equações diferenciais. Claro, em vez de começar com R9, vamos começar com R. Vamos pensar assim. Vamos pensar R e vamos pensar R2. Então, isso daqui, em vez de pensar dessa maneira, vamos pensar uma coisa assim, sei lá, y' de t igual a um certo a de t, y de t. Eu suponho isso, que você tem... Então, o característico das equações diferenciais é que são equações em que você está procurando uma função. E o que você sabe é alguma relação entre essa função e sua derivada, ou às vezes sua primeira, segunda, sei lá, n derivadas. Vamos pensar, então, esse caso assim. Vamos dizer, o caso mais simples é dizer y' de t igual a uma f de t conhecida. Aí você integra. Então, integral é o caso mais simples de equações diferenciais. Né? Se você tiver y' de t igual a f de t, f dada, então você faz, digamos que você conheça y de t0 igual a y0, então o teorema fundamental do cálculo diz o seguinte, né? Que você faz y de t igual a y de t0 mais integral de t0 a t de f. Vamos botar uma variávelzinha aqui, f de tal. Tal não, né? Sei lá. F de s ds. Então essa função aqui tem como derivada f. Só que em t0 ela vale zero. Aí você soma o y de t0 e pronto. Então, tipicamente, se você tem isso daqui, você sabe a solução. Bom, segundo caso simples seria y' de t igual a y de t. A é um número fixo. Tem uma primeira maneira de fazer isso roubada, que é divide por y. Então você fica com y' sobre y igual a A. Isso é a derivada do logaritmo. Vamos, em vez de botar o logaritmo do módulo, vamos supor que está tudo bem. Então vamos dizer assim, que o logaritmo de y' é igual a A. Então logaritmo de y igual a t mais um certo b, então y igual a e elevado a at mais b, que é igual a uma certa constante, tá? Porque e elevado a b a gente chama de c. E bom, se a gente tiver y, digamos, de zero, é mais simples, né? Porque e elevado a vezes zero é 1, a gente tem o c. Uma maneira um pouco menos roubada seria dizer o seguinte: a gente tem y' menos AY igual a zero, aí a gente multiplica por E elevado a menos AT, né? E elevado a menos AT, y' menos A, E elevado a menos AT, y é igual a zero. Tirei da cartola, mas tirei da cartola com essa experiência aqui. Agora, isso aqui é a derivada de E elevado a menos AT vezes Y. Então, E elevado a menos AT vezes Y é uma constante. Então, Y é a constante vezes E elevado a AT. Aqui não dividi por Y nem nada. Bom, só um pequeno comentário, né? Isso aqui é um modelo talvez mais simples de taxa de juros, de crescimento de populações, de bactérias, de decaimento radioativo. Quer dizer, é alguma coisa que aumenta proporcionalmente ao que você já tem, né? Quer dizer, se você ganha uma percentagem do que você já tem. Então, como dizer, a taxa de variação
é alguma coisa vezes o que você tem. Bom, o terceiro caso seria esse aqui, né? Y' de t igual a de t, y de t. Aí, usando essa ideia que eu acabei de apagar, a gente pode fazer o seguinte, cria um azão de t, uma primitiva. Vamos pensar assim, que isso está em R e tal, tudo tranquilo. Então, A de t, você pega um A de t tal que a linha de t igual a de t, uma primitiva de A. E aí multiplica. Então, você faz isso daqui, você multiplica, passa isso para cá, né? Você tem y' de t menos A de t, y de t igual a zero, multiplica por E elevado a azão de t. Aliás, aqui é menos A, né? Para ficar mais certo. Você pega uma primitiva de menos A. E isso daqui é a derivada de E elevado a t vezes y de t. Quando você deriva esse, dá esse vezes a derivada desse, mais a derivada desse, que é isso daqui, vezes esse. Então, isso daqui é igual a zero. Então, você vai ter E elevado a de t, y de t, igual a uma constante, e aí você resolve. Bom, eu vou, já que a exponencial desempenha esse papel, eu vou falar uma coisa que era para ter falado quando eu falei em derivada de produto e tal, falando na função exponencial complexa. Eu vou introduzir aqui a função exponencial complexa. Meio que... Na verdade, a função exponencial complexa, ela vai ter importância, quer dizer, vai começar, vamos dizer, não é que ela vai ter importância só disso, ela é muito importante, mas vamos dizer, vindo das equações diferenciais, quando você pensa numa equação de segunda ordem, a exponencial complexa começa a querer aparecer. Vou explicar um pouco. Imagina que a gente tem uma equação assim, y duas linhas de t, mais, vou botar aqui b, y' de t, mais c, y de t, vou botar assim igual a zero. Se a gente introduzir uma notação meio álgebra linear, chamar a derivada de d, isso aqui seria d2y mais b dy mais cy igual a zero. Esse aqui é o operador segunda derivada, operador multiplicar por c. Então, isso aqui você pode escrever assim, d2 mais bd mais c igual a zero. E, com sorte, isso aqui é uma coisa do segundo grau, né? Isso aqui pode ser que se escreva assim, né? D menos R1, D menos R2, Y igual a zero. O legal é o seguinte, se você fizer a conta, dá direitinho. Vamos pegar um exemplo, sei lá, pega aqui, Y duas linhas, mais 3y' menos 2y igual a zero. Ou vamos botar menos... deixa assim. Então, isso aqui você pode escrever assim, né? Isso aqui é D2 mais 3D menos 2 y igual a zero. Isso daqui você pode escrever como D menos... Escrevi errado aqui, não? Que eu pensei uma coisa e fiz outra, né?
Vou botar um menos aqui, um mais aqui, acho que é melhor, né? Está aqui menos, então D menos 2, D menos 1y igual a 0. Isso daqui, ó, se você fizer essa conta pensando assim, eu faço isso daqui, então isso aqui é D menos 2 em y' menos y igual a 0. Isso é a mesma coisa que fazer a derivada desse. Então, isso é y duas linhas menos y' menos 2y' mais 2y igual a 0, que é isso aqui. Quer dizer, você pode operar, pensar isso aqui como... na verdade, isso aqui é uma transformação linear que você escreveu como composta de duas transformações lineares. E aí você está dizendo, bom, então eu aplicar a composta em y é a mesma coisa que aplicar a primeira em y, depois aplicar a segunda no resultado. Bom, mas isso tem uma grande vantagem, que é a seguinte: se você chamar D menos R2 y, chamar isso aqui de Z, então esse negócio vira D menos R1 Z igual a 0. E isso é uma equação que a gente sabe resolver, porque isso aqui é Z' menos R1 Z igual a 0. Então você acha Z. E aí você fica com D menos R1, D menos R2, Y igual a Z. Z é conhecida. Então isso aqui também dá para resolver, porque isso aqui é Y' menos R2Y igual a Z. Você multiplica por E elevado a menos R2T dos dois lados. Então isso aqui fica assim, menos R2 E elevado a menos R2T y igual a Z vezes E elevado a menos R2T. Então isso aqui é a derivada de E elevado a menos R2T vezes Y igual a Z. Então a derivada dessa função é essa. Se você souber integrar isso aqui, e tipicamente essa Z, repara, essa Z é uma exponencial. Então isso aqui é uma exponencial, produto de duas exponenciais. Você sabe integrar isso, né? E você chega na solução. Quer dizer, vamos escrever aqui: Z é igual a uma constante vezes E elevado a R1T. Então isso daqui é igual a uma constante E elevado a R1 menos R2T. Então você consegue resolver o problema, né? Repara que funcionará diferente. Se R1 for igual a R2, isso aqui é uma constante. Se não, vamos pensar o caso, vamos supor que não é constante, né? Então aqui você tem integrando essa daqui, vai dar E elevado a menos R2TY igual... Bom, uma primitiva dessa daqui é C sobre R1 menos R2, E elevado a R1 menos R2T. Mais... Agora uma outra constante, porque eu estou dizendo que a derivada dessa é igual a essa, então essa daqui é igual a uma primitiva dessa mais uma constante. Bom, na verdade isso aqui a gente podia ter chamado tudo de C, né? Porque isso aqui é uma outra constante. Então, isso daqui vai dizer que Y é igual a C, se eu multiplicar por E elevado a R2T dos dois lados, vai cancelar esse cara daqui, vai dar C elevado a R1T mais D elevado a R2T. Então a gente consegue, mas dependeu, repara, dependeu de eu ter as raízes. E obviamente se as raízes forem complexas, isso aqui fica subjúdice.
O caso das raízes serem reais e iguais é só lidar aqui com o caso constante. Bom, aí tem uma ideia, mas e se eu tiver uma exponencial complexa que eu possa fazer essa mesma... Se essa mesma conta valer com uma certa exponencial complexa, de repente, esse negócio vale em geral. Então, vou usar isso como uma espécie de motivação para a gente introduzir a exponencial complexa. Aquele sistema de Serre-Frenet, ele é de segunda ordem ou de terceira ordem? Não, o sistema de Serre-Frenet, as equações de Serre-Frenet, é um sistema de primeira ordem, porque a gente chama a ordem da equação diferencial é o número da maior derivada, é a ordem da maior derivada envolvida. Então, tipicamente, nossa cabeça assim trabalha muito pensando em equações de primeira ordem e de segunda ordem. É até mais, vamos dizer, é um pouco mais natural. Se você tem uma cabeça de física, de mecânica, então você sempre está pensando que você tem a força que envolve a aceleração, que é a segunda derivada. Então, tipicamente, você tem a força dada em função da posição, da velocidade. O modelo básico, assim, força é força da gravidade, né, alguma coisa assim, e eventualmente essa força ainda é perturbada por um atrito, uma resistência, alguma coisa que depende da velocidade. Então, no fim, você tem uma força dependendo da posição e da velocidade. Então, aí, tipicamente, você tem uma equação de segunda ordem. Tem um macete simples para você transformar uma equação de segunda ordem em equação de primeira ordem. Imagina que você tem uma coisa assim, ó, x duas linhas, imagina que você tem x duas linhas dado como uma certa função. Vou omitir o tempo, mas vale também. O tempo pode ser sempre introduzido. Imagina que você tem assim, primeira coisa, x' igual a f de tx. Você sempre pode criar um y que é igual a tx, e aí y', a derivada de y, a variável é o t, y' vai ser igual a 1, que a derivada de t em relação a t, x', que é igual a 1 f de tx, que é igual a 1 f de y. Então, isso aqui pensando como função de R2, né, que você tem y pertence a R2 e y', isso aqui é uma função de y, né, é um f de y, onde f agora é uma função de R2 em R2. É a mesma coisa você pode fazer para... Então, vou omitir o tempo aqui para ganhar tempo. Né? Você tem, digamos que você tem x duas linhas igual a um certo f de x e x'. É uma equação de segunda ordem. Mas você sempre pode introduzir, chamar de y o x'. Então, se você pensar agora, pensa que w igual a xy, o w' vai ser x', y'. Bom, mas o x' é o y. E o y' é f de x, x', que é o próprio y. Então você ganhou o quê? Isso aqui é um certo f do w, só depende do w. Então passou a ser uma equação de primeira ordem. Você sempre pode aumentar a dimensão para baixar a ordem. Não, vamos dizer, não muda a dificuldade do problema, é só uma outra maneira de enxergar. Merda, esse negócio aqui. Então vamos falar de exponencial. Exponencial complexa.
Eu vou olhar para os números complexos, ora como números complexos, ora como R2. Eu acho, sei lá, a maneira que eu acho mais natural, mais divertida de introduzir a exponencial complexa é começar com a série de Taylor da função exponencial. Você faz o polinômio de Taylor de uma função, você vai colocando derivados, termos. Quando você vai até o infinito, você faz a série infinito, que é a série de Taylor. A série de Taylor foi inventada por Newton. Não como série de Taylor. O Newton teve... ele fala isso, ele tem um livro de cálculo em que ele fala isso. Essencialmente, ele diz assim não diz isso que eu vou dizer, o que eu estou dizendo agora é uma vulgarização do que o Newton diz, mas é como se ele pensasse assim como você escreve um número como soma de potências de 1/10, você pode escrever uma função de x como potências de x, ou a função de, vamos dizer, no ponto A mais x, como uma soma de potências de x. É como se você fosse aproximando por mais termos, cada vez mais termos, e em vez de parar a um certo momento, você somasse indefinidamente. E o curioso é que o Newton, pelo menos é o que aparece um pouco no livro dele, ele não usa a derivada para calcular a série de Taylor. Ele calcula a série de Taylor na raça e, de certa forma, usa isso para calcular a derivada. Porque você começa pela série geométrica. Ele também usa o algoritmo de tirar raiz quadrada para fazer uma série de Taylor. Ele começa por aí, ele vai lá, faz. Acho que a observação de que você poderia primeiro calcular derivadas e depois usar isso para tirar a série é posterior. Talvez seja a contribuição do Taylor, não sei. Bom, mas o fato é o seguinte, tem 3 funções básicas que a gente conhece que têm séries de Taylor relativamente simples. Né? Uma é exponencial, né? E elevado a x, 1 mais x2 sobre 2, mais x3 sobre 3 fatorial, que é somatório de n igual a 0 ao infinito de x elevado a n sobre n fatorial. Você tem o cosseno x, que é 1, menos x3 sobre 3 fatorial, mais x5 sobre 5 fatorial, menos x7. E tem o seno de x, que é x menos x2 sobre 2 fatorial, mais aliás, não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas as séries de Taylor do seno e do cosseno são bastante efetivas para você calcular o cosseno e o seno. Na verdade, o polinômio de Taylor, porque essas séries aqui, se você calcular, procurar aproximar o seno e o cosseno pelo polinômio de Taylor, quer dizer, truncando a série, se o x for menor que 1, esse negócio, vamos dizer, quando você trunca, o erro é relativamente pequeno, já a partir aqui do x5, uma coisa assim, dá para ver. Aliás, aí tem uma coisa que a gente sabe, né, é que se a gente conseguir calcular o seno e o cosseno até π sobre 4, tá bom. O resto a gente consegue meio que se virar, se a gente tiver um bom π, né, se tiver um bom cálculo, uma boa aproximação de π, você pega um número grande e traz para calcular o seno e cosseno em função do seno e cosseno de alguma coisa entre 0 e π sobre 4. E π sobre 4 é menor que 0,8. É bom pensar em 0,8, né, porque 8 é 2 ao cubo, uma coisa assim. Então, é um bom exercício você observar o seguinte. Primeiro que quando você trunca uma série... Imagina assim, que x é menor do que 1. 0,8 é menor do que 1. Então, esses termos aqui estão decrescendo.
Esse aqui, esse é menor do que esse é menor do que esse, porque você multiplicou por x ao quadrado, que é menor que 1, e dividiu por alguma coisa maior do que 1. Então, esses termos estão decrescendo. E o sinal está alternando. Então, é mais ou menos o seguinte, ó, você pega aqui, digamos, você começou de 0. Sei lá, pensa o cosseno. Aí você veio até 1. Agora você subtrai uma coisa que é menor do que 1. Então, você anda até aqui. Vou botar um azul, assim. Veio para cá. Agora você vai somar algo que é menor do que o que você subtraiu. Então você vai vir para cá. Agora você vai subtrair alguma coisa que é menor do que o que você somou. Então você vai vir para cá. Agora você soma algo que é menor do que isso. Então você vai para cá. Então, dependendo se você acabou de somar ou acabou de subtrair, você está num laranja ou num azul. Só que os laranjas estão decaindo e os azuis estão aumentando. E a distância entre eles está diminuindo, está tendendo a 0. Então você tem vamos dizer, se você sabe que a soma final está entre esses dois últimos. Então, se você parar aqui, o erro que você comete é menor do que isso. Na verdade, é menor do que o próximo, né? Porque se você somar aqui, você sabe que depois você vai subtrair. Então, você sempre pode dizer o seguinte, se você vai ter uma série alternada decrescente, se você truncar, o erro que você comete, primeiro ela converge, e segundo, o erro que você comete é menor do que o primeiro termo que você despreza. Aliás, me lembrei de uma coisa, eu aprendi, sei lá, me lembro de ter visto isso em cálculo numérico, aprendi em cálculo numérico, e numa prova de cálculo numérico, em vez de botar que o erro era menor do que o primeiro termo desprezado, eu botei menor ou igual. E a professora me tirou, sei lá, um tanto lá da questão, fiquei puto e tal, mas eu devo agradecer a ela, porque eu sempre lembro disso. Melhor sempre a professor que te corrige lá, mas... Bom, então, é fácil ver aqui, ó, por exemplo, se você parar aqui no x5, se o x for menor que 0,8, você tem aqui 0,8 a sétima sobre 7 fatorial, isso já é pequeno. Então, para calcular um ângulo entre 0 e π sobre 4, essas aproximações aqui são bastante boas. Aqui já não tem essa moleza, né? Porque aqui está sempre somando. Bom, mas aqui tem uma observação. Não sei quem é o primeiro, mas certamente o Euler é um cara que explorou bastante isso, né? Uma observação que é a seguinte: imagina que você substitua I, porque as séries, assim, os polinômios, o que eles fazem? Você tem um polinômio, mesmo que ele seja coeficientes reais, se você botar um número complexo, isso dá um resultado. Uma série também, quer dizer, você pode botar aqui um número complexo no lugar de x e ver o que dá. E tem uma coisa que salta aos olhos quase aqui, que se você botar i no lugar da exponencial, né, se você fizer e elevado a ix, pensa x como um número real, então aqui você vai ter, isso aqui vai dar 1 mais ix menos x2 sobre 2 fatorial, menos i x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x4 sobre 4 fatorial, menos etc. Então você olha para isso e diz, caramba, você tem aqui aliás, eu troquei o cosseno, eu botei aqui, fiz uma besteira aqui, né, bem grande, né? Deixa eu corrigir. O cara que está vendo o vídeo já está nervoso, né? Que eu botei aqui 1 menos x2 sobre 2 fatorial mais... Aqui são as potências 4, pares, né? Menos...
E aqui você tem x menos x3 sobre 3 fatorial mais x5 sobre 5 fatorial. Então você olha para isso aqui e diz, ué, caramba, tem aqui o cosseno, os termos pares aqui dão o cosseno, e os termos ímpares dão i vezes o seno. Então isso daqui, você pode dizer, ué, então isso aqui é elevado a ix é cosseno x mais i seno x. Roubando aqui, né? Estou supondo que vale, tudo que eu quiser está valendo. Aliás, daqui sai uma das fórmulas mais impressionantes da matemática, né? É que se você fizer E elevado a i π, isso vai dar cosseno π mais i seno π, que é igual a menos 1. Então você tem E elevado a i π mais 1 igual a zero. Essa fórmula é considerada uma fórmula impressionante pelo seguinte, o número 1, ele é um número da aritmética, tem lá na contagem, né? O número π é um número absolutamente geométrico, a origem dele é geometria. O número i é essencialmente algébrico, ele aparece quando está lidando com os polinômios. E o e é um número da análise, do cálculo. Ele surge naturalmente quando você está pensando em taxas de variação. E eles aparecem relacionados aqui magicamente nessa fórmula. Mas, bom, isso aqui para nós também não vem muito ao caso. Mas, agora imagina que essa exponencial aqui, então imagina que você faça E elevado a Z igual a somatório de n igual a zero a infinito, de z elevado a n sobre n fatorial, agora com z, número complexo. Eu não vou tentar justificar isso, mas imagina que isso tem a seguinte propriedade, E elevado a x mais i, né, o z seria um x mais i, supõe que isso, vamos dizer, que valha em geral. Vamos supor que valha em geral a propriedade exponencial E elevado a z1 mais z2 igual a E elevado a z1 vezes E elevado a z2. Aqui, não estou dizendo... Isso é verdade, mas tem que rebolar aqui com esse negócio, com essa definição. Hã? Consequência, se você definir E elevado a z assim, isso vai ser verdade. Mas eu não sei como provar isso. Quer dizer, eu sei, mas nós aqui teríamos que parar e ver como é que a gente vai fazer para provar isso. Mas suponhamos que seja verdade. Então isso significaria que E elevado a x mais i seja então E elevado a x vezes E elevado a i. Bom, mas E elevado a x eu sei, e E elevado a i eu também sei. Isso aqui é igual a E elevado a x, cosseno x mais i, cosseno y mais i seno y. Então eu posso roubar, posso fazer o seguinte, suponhamos que se eu definir a exponencial assim, ela vai ter essa propriedade, portanto vai valer isso, portanto ela vai ter essa fórmula. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir a exponencial complexa por essa fórmula. Tá? Eu não preciso da série, né? A série para mim serviu de motivação, mas aqui eu não estou precisando dela. Mas eu gostaria que essa propriedade aqui valesse. Então eu vou definir ela assim, vou ver se isso aqui vale. Se valer, eu estou feliz. Né? Repara, quando o y for zero, quando o número for real, está conferindo, né? Porque isso aqui é 1, vai dar elevado a x, então está uma boa generalização. Se funcionar, então vamos definir, vamos dizer, bom, isso tudo foi só motivação. Eu fiz questão, eu não queria introduzir só assim, pelo seguinte, isso é uma forçação de barra. É claro que no nível que a gente está, se isso funcionar, é mais fácil do que definir assim, porque eu teria que estudar séries e tal.
Então eu vou fazer isso, mas na verdade eu venho... a origem da coisa é vir pela série e dizer, bom, se isso funcionar, então tá bom. Então vamos definir Z pertencente a C, Z igual a X mais IY. Vamos definir E elevado a X mais IY como E elevado a X cosseno Y mais I seno Y. Pode ser visto também assim, né, como uma função em R2, né, de R2 em R2. Então a questão será que E elevado a Z1 mais Z2 igual a E elevado a Z1 vezes E elevado a Z2? Não deve ser nada misterioso. Se a gente substituir aqui, a gente está com funções conhecidas, né? Sei lá, vamos fazer a conta, torcer para ser fácil. Ser fácil quando a gente está dando aula é, essencialmente, você ter a ideia na hora. Porque se ela não vier... Então, vamos fazer assim, né? Vamos botar aqui Z1 igual a X1 mais I, Y1, Z2 igual a X2 mais I, Y2. Então, a gente tem aqui vou escrever assim, E elevado a Z1 mais Z2 é igual a E elevado a X1 mais X2, cosseno de Y1 mais Y2 mais I seno. E sei lá, vamos fazer E elevado a Z1 vezes E elevado a Z2 é igual a E elevado a X cosseno a X1 cosseno Y1 mais I seno de Y1 vezes E elevado a X2 cosseno de Y2 mais I seno de Y2. Bom, isso é E elevado a X1 mais X2. Esse já tá bom, né? Fácil aqui. E aqui a gente deve ter a fórmula do cosseno da soma, seno da soma, sei lá o que, né? Então aqui a gente vai ter cosseno Y1 cosseno Y2 menos seno Y1 seno Y2, botar assim, mais I vezes, aí a gente tem cosseno Y1 seno Y2 mais seno Y1 cosseno Y2, ganhamos, né? Então vale. Ótimo. O que mais a gente pode... Bom, legal essa função, mas será que ela tem propriedade de derivação boa, né? Nos números complexos, eu não vou entrar por esse caminho, mas nos números complexos faz sentido você falar em derivada também, né? Quer dizer, imagina assim, que você tenha... Então vou... Imagina que você tenha uma função f dos complexos nos complexos. Faz sentido você pegar e fazer o seguinte, pegar um ponto Z0, fazer f de z menos f de Z0, dividir por z menos Z0, e olhar o limite disso, quando z tende a Z0, e chamar isso aqui de f' de Z0. Bom, Z é em R2, né? Você está aqui com Z0, está aqui com o Z, se essa distância tender a zero, então você escreve o Z0, x0 mais y0, o Z, x mais y, quando x tender a x0 e y tender a y0, o Z está tendendo a Z0. Não faz sentido isso aqui. Por exemplo, os polinômios, se você pegar um polinômio, ele se deriva, se você fizer a conta, é a mesma conta.
Né? Por quê? Porque se você fizer se você fizer z elevado a n menos z0 elevado a n, isso aqui tem a mesma fatoração. É a mesma fórmula de PG, é a mesma coisa, isso é z menos z0, z elevado a n menos 1, mais z elevado a n menos 2 z0, mais z0 elevado a n menos 2, mais z0 elevado a n menos 1. Né? Aí, se você dividir por z menos z0, corta isso e dá para acreditar, não é muito complicado, né? Que quando z tende para z0, tudo isso aqui tende para z0 elevado a n menos 1, z0 elevado a n menos 1, z0 elevado a n menos 1. Tem n termos aqui, então isso tende para n z0 elevado a n menos 1. Então, por exemplo, os polinômios se derivam assim. Dá para acreditar, então, que se você tiver e elevado a z, se ele for somatório de z elevado a n sobre n fatorial, né, se você derivar isso, se puder derivar termo a termo, não é verdade em geral, mas para séries de potência é verdade, né? N igual a zero é infinito. Se você derivar aqui cada termo, vai dar a mesma série. Né? Quer dizer, se você fizer somatório de n igual a 1 a infinito, porque o termo zero é 1, né? Derivado dele dá zero. Aí você fizer n, z elevado a n menos 1 sobre n fatorial, que é a derivada de cada um desses daqui, isso aqui vai dar somatório de n igual a 1 a infinito de z elevado a n menos 1 sobre n menos 1 fatorial, que é isso. É só trocar n menos 1 por n. Então, também um bom exercício seria, então, ver se vale, se isso daqui vale com a fórmula de E elevado a Z que a gente deu. E em vez de fazer, eu não vou, então, exercício, E elevado a Z igual a E elevado a X cosseno Y mais I seno Y, supondo Z igual a X mais Y, prove que limite quando Z tende para Z0 de E elevado a Z menos E elevado a Z0 sobre Z menos Z0 é igual a E elevado a Z0. Talvez seja, vamos dizer, talvez seja melhor fazer E elevado a Z mais H menos E elevado a Z sobre H, para usar umas coisas mais simples aí de E elevado a X mais H igual a E elevado a X vezes E elevado a H, usar cosseno e seno de Y mais H. Não deve ser difícil provar isso aqui. Vamos fazer uma coisa mais simples um pouco, porque isso aqui a gente não vai tanto explorar nesse curso, né? Mas eventualmente a gente pode estar interessado na seguinte coisa, né? Imagina que você tem lá a equação y duas linhas mais by linha mais cy igual a zero. Então você escreveu isso como d2 mais bd mais cy igual a zero. Só que essa equação aqui, olhando isso como uma equação de segundo grau, né, se você olha para x2 mais bx mais c, tem raízes complexas. Então,
digamos assim, né, que você tem aqui x2 mais bx mais c seja igual a x menos R1, x menos R2, mas com R1 e R2, números complexos, mas que eles não sejam números reais. Dá ainda, você ainda poderia dizer, bom, mas tá, formalmente eu posso escrever D menos R1, D menos R2, Y igual a zero, e multiplicar aqui formalmente e recuperar isso. Mas agora eu precisaria resolver uma equação que seria o quê? Chamar esse cara aqui de Z, e eu tenho que resolver D menos R1 Z igual a zero. Só que esse R1 complexo. Então, aqui eu poderia chutar, bom, mas e se eu, em vez de pensar Z como uma função de R em R, pensar uma função Z como uma função de R em C? Olha só, uma coisa que a gente... porque a gente pensa um polinômio, quando a gente começa a pensar os polinômios dos complexos, o que você diz? Você tem um polinômio e os coeficientes dele são números complexos, que eventualmente podem ser números reais. Quando os coeficientes são números reais, acontece uma espécie de milagre, né? Porque um polinômio ele leva o plano complexo no plano complexo. A chance de você pegar um ponto na reta real e ele ser levado na reta real é realmente mínima, é muita sorte. Mas se os coeficientes forem reais, ela pega um cara da reta real e leva um cara da reta real. Então a gente poderia pensar uma função de R em R como uma função de R em C, ou até como uma função de C em C. Né? Pode pensar como uma função de C em C, é o caso das funções dadas por séries, né? Séries a coeficientes reais, ela é uma função de C em C que, por sorte, pega um elemento dos reais e leva nos reais. Você também pode fazer uma coisa mais simples, que é pensar uma função de R em R como uma função de R em C, que, por sorte, leva todos os números reais nos números reais. Então, aqui a viagem seria pensar o seguinte, será que a gente pensar essa função Z como uma função de R em C? Aí vai dar uma função de R em C. Depois a gente vai ter essa daqui que você vai achar Y como uma função de R em C. Se no final do processo a sua função der uma função de R em R, tudo bem. Ou, agora vou introduzir uma motivação física para essa equação aqui com raízes complexas. Todo mundo ouviu falar da lei de Hooke. Lei de Hooke para mola. Pensa assim, sistema massa-mola. Tem aqui uma mola assim, com uma massa aqui. E vamos botar aqui a origem, aqui assim. Então a lei de Hooke aparentemente é uma dessas injustiças históricas. O Hooke foi um cientista muito maior do que a lei de Hooke, mas ficou lá marcado pela lei de Hooke. Então você puxa esse negócio aqui e aqui você vem para um ponto X, e aí você sabe que a força é proporcional ao X, né? Quer dizer, aqui você tem uma força F que é menos K2x, aqui para dizer que a força, essa constante é negativa, quer dizer, o x é para cá e a força é para cá. Então você poderia ter uma equação do tipo massa vezes aceleração, vou botar x duas linhas mesmo, né? É igual a menos K2x. Claro que no mundo ideal, isso aqui é gelo, assim, gelo derretido um pouquinho, não tem atrito quase nenhum, mas no mundo real tem ainda uma resistência, que vamos supor, também um pouco ideal, supor que ela seja proporcional à velocidade. Então você teria uma força de atrito aqui proporcional à velocidade. Então você está andando
Vamos dizer, você anda para cá e o atrito é para cá. Então você tem ainda menos, vamos botar uma constante, sei lá, alfa 2, x'. Aqui. Então você tem uma força... Não, porque quando a velocidade é para cá, o atrito é para cá. Quando a velocidade é para cá, o atrito é para lá. Então o atrito também é contra a velocidade. Então, tipicamente, você pode pensar numa coisa assim, né? Você pode pensar em m x' mais k2, vamos botar assim, mais alfa 2 x' mais k2x igual a zero. Quer dizer, isso aqui é uma coisa, essencialmente, se você dividir por m, tá? Isso é uma equação do tipo x' mais bx' mais cx igual a zero, com b maior que zero, c maior que zero. Então, as raízes desse negócio vão ser r igual a menos b mais ou menos raiz de b2 menos 4c sobre 2. E, repara, se o atrito for pequeno, que o atrito aqui, o b é alfa 2 sobre m e o c é k2 sobre m. Então, quando você tem pouco atrito, vamos dizer, no sistema ideal que você não tem o b, já é claramente essa equação aqui, né, x, vamos dizer, vai ser x2 igual a um número negativo, né, vai ter raízes imaginárias. Se o b for pequeno, quer dizer, com pouco atrito, você vai ter raízes complexas aqui. Então, se você procurar aquele esquema, vai chegar na hora que, sei lá, eventualmente tem uma exponencial complexa, um número complexo, uma coisa... Quer dizer, é meio uma coisa assim, eu estou vendo um problema físico bem concreto assim, né? E na hora que eu botar matemática, se eu quiser fazer aquele esquema, vão aparecer raízes complexas. Mas isso tem uma física envolvida aqui, né? Vamos mudar o nosso modelo da massa-mola para massa elástico. A gente pode, em vez de botar... É claro que a mola ela vamos dizer, quando você estica para cá, ela volta. O elástico, quando passar para cá, não funciona, né? Quer dizer, que a mola você puxa para cá, ela puxa para cá. Você comprime aqui, ela empurra para lá. O elástico, se você trouxer para cá, ficou troncho, não acontece nada. Mas a gente pode fazer... É porque esse modelo, na verdade, ele está aqui unidimensional, mas ele podia ser bidimensional. Imagina o seguinte, ó, você tem uma mesa aqui com um furinho. Aí você prende lá no chão um elástico e estica, passa ele pelo furinho e prende na bolinha aqui. Agora, para qualquer lado que você puxe, tem a força que você pode supor dada pela lei de Hooke. Então, isso é um modelo físico em que o movimento não é mais numa reta, é num plano. Olha os números complexos chegando, ó. É num plano. Quer dizer, você tem, ó, pode trocar aqui, né? Isso aqui seria, vamos dizer, a nossa mesa, que está em R2, aqui está o furinho, aí você puxou, está aqui a bolinha, então esse aqui é o vetor Z, é o seu vetor posição, e aí você tem uma força para cá, F igual a menos K2Z. E aí você pode dizer, de novo aqui, né, que Z, MZ duas linhas, então vamos pensar assim, Z é uma função, vamos
pensar de R, do intervalo, né? De R em R2, que eventualmente pode ser chamado de C. E satisfazendo essa equação diferencial, né? mz, duas linhas, né? Massa vezes aceleração, agora é vetorial, está em R2, né? É igual a menos K2Z, e a gente pode botar um atrito, que é menos alfa 2 Z'. E agora, bom, a gente pode separar isso em duas equações. Se a gente separar em duas equações, né, chamar Z, então, uma possibilidade. Z igual a XY. E aí você vai ter uma equação em X e uma equação em Y, as duas são iguais àquela antes, e não vamos ganhar nada. A possibilidade 2 é fazer Z igual a X mais IY e tentar lidar com isso como uma função de R em C. E aí, aquela conta que a gente faz lá com raízes complexas pode funcionar se a gente usar a exponencial complexa em vez da exponencial real. Quer dizer, a gente pode pensar agora, uma coisa assim, né? A gente tem uma equação Z duas linhas mais BZ' mais CZ igual a zero, né? Onde B igual a K2 sobre M, C igual a alfa 2 sobre M. E a gente já sabe que se o B for pequeno, quer dizer, se o B for pequeno, aliás, aqui está trocado, né? Aqui é alfa 2, aqui é K2. Se o B for pequeno em relação ao C, tiver pouco atrito, você vai ter raízes complexas. Mas você pode bravamente agora dizer assim, ó, Z é uma função de R em C. Então faz sentido eu trabalhar com a exponencial complexa nessa história. Posso fazer essa conta assim. Quer dizer, então a gente bota aqui D menos R1, D menos R2, Z igual a zero. E quem sabe, bom, pode ser que tudo funcione, né? Porque, em princípio, tudo funciona, depende só de uma coisa. Depende de eu saber o seguinte, que se eu fizer, imagina que eu faça f de t, ou y de t, igual a E elevado a t vezes um número complexo A mais BI. A questão é, será que y' de t vai ser igual a A mais BI E elevado a t A mais BI, quer dizer, que é igual a A mais BI y de t? Se isso valer, as contas que eu faço com a exponencial real, eu posso fazer com a exponencial complexa. Bom, essa conta eu posso fazer, posso verificar isso, né? É um pouco menos que o exercício. Então, vamos ver. Faz aqui. Y de t é igual a E elevado a AT cosseno BT mais I seno BT. Esse B não tem nada a ver com esse B aqui, tá? É uma questão genérica aqui. Se eu derivar isso, y' de t, isso aqui vai ser AE elevado a AT cosseno BT mais I seno BT mais E elevado a AT, aqui sai B daqui, né? B seno BT menos seno BT mais I cosseno BT.
isso daqui esse cara daqui, ó, a gente pode escrever assim, isso é E elevado a AT vezes BI, e aqui a gente tem cosseno BT mais I seno BT. Então temos A mais BI é elevado a AT vezes cosseno BT. Então vale isso daqui. Vale não ter como uma F geral? Hã? Vale não ter como uma F geral, uma F de T qualquer. Uma F de T... É elevado a F de T. É elevado a F de T? Deve valer também, né? Um bom exercício. E Y de T igual a E elevado a F de T, onde F de T é igual a A de T mais I B de T. Na verdade, vai ter uma regra da cadeia, porque, repara, para os números complexos, a multiplicação, aquela derivada complexa que eu meio que introduzi, assim, você faz f de z mais h menos f de z, divide por h e passa ao limite, ela deve ter as mesmas propriedades, pelo menos uma parte das propriedades da derivada real. Então deve valer a derivada do produto, derivada da soma, derivada do quociente, regra da cadeia. E isso daqui é uma espécie de regra da cadeia, né? É mais ou menos, ó. Então, na verdade, a gente pode pensar assim, né? Que a gente precisa de regras de derivação do seguinte tipo. Imagina que U e V são funções de R em C, deriváveis. São deriváveis como funções de R em R2. Aí você faz a derivada de U vezes V. Então isso aqui deve dar a derivada de U vezes V mais U. Nem fala da derivada da soma, que é óbvio que vai valer, a derivada da soma da diferença e tal, né? E também deve valer que a derivada em relação a T de U sobre V, que faz sentido, isso aqui seja V ao quadrado, V du dt menos U dv dt, desde que a V seja não nula. E também deve valer isso, né? Se você fizer f de R em R, né? Fizer a derivada em relação a t de U de f de t, né? Porque f leva a R em R, U leva a R em C, então isso aqui faz sentido pensar assim, né? Isso aqui deve ser f' de t, U' de f de t. Então é um bom exercício tirar essas regras de derivação. Originalmente no texto, no capítulo de regras de cálculo, eu aproveitei e introduzi a exponencial complexa e botei essas contas aí, se vocês tiverem dificuldades na hora de deduzir essas coisas. Mas então, vamos dizer, a gente pode tirar... Então vamos explorar essas coisas, tendo em mente que mesmo num problema bem concreto lá do elástico no furinho da mesa, uma boa maneira de lidar com ele seria passar para os números complexos. É como se tem uma coisa legal nisso, que é o seguinte: quando você modela o problema de maneira unidimensional, no massa-mola, você está pensando no movimento unidimensional.
Aí você vai fazer as contas e aparece lá uns números complexos, que são o R2. Então, o que a gente fez aqui? A gente voltou no modelo e disse, não, mas, na verdade, se você trocar a mola pelo elástico, se você solta só o elástico, ele anda em linha reta. Mas dar uma velocidade... Quando você solta o elástico, você pode soltar e dar uma velocidade inicial. Ora, o normal não é você dar uma velocidade inicial na linha com o centro, com o furinho. É dar um peteleco. Quando você dá um peteleco, significa que você deu uma posição inicial no plano e deu uma velocidade inicial que é linearmente independente com a posição inicial. E aí o seu movimento deixa de ser em linha reta, ele passa a ser um movimento no plano. E, assim, para anunciar coisas interessantes, né? Se a gente fizer a conta para resolver esse problema, a trajetória vai ser elíptica. Vai ser uma elipse com o centro lá no furinho. Então, é um problema. Isso é um modelo muito bom, assim, elementar de equações de segunda ordem, que é você fazer esse sistema massa-mola ou elástico, massa-elástico. E ele dá a órbita elíptica, só que com o centro da elipse exatamente na origem, vamos dizer, na origem natural aqui, que é botar o zero. E tem um outro sistema muito famoso, mais famoso ainda, né, que tem órbitas elípticas, que é o sistema, problema dos dois corpos, que numa versão simplificada você bota o Sol pontual na origem e bota um corpo de massa pontual também, né, andando ali, né, segura o Sol, ele fica seguro ali assim, e a trajetória também é elíptica, só que agora a origem é um dos focos e não o centro da elipse. E tem uma transformação muito legal, que é a transformação de Zhukovsky, que transforma as elipses de centro na origem nas elipses de foco na origem. E tem até uma maneira, de certa forma, de converter um problema no outro. Então, nós vamos explorar um pouco, eu não sei o quanto disso a gente vai poder fazer, mas vamos explorar um pouco aqui essa derivada desse negócio, acho que a gente pode resolver isso, né? Eventualmente ver que a órbita é elíptica, depois o Fábio vai fazer o Kepler e o Newton, e talvez a gente ainda consiga minimamente relacionar os dois. Então hoje ficamos aqui.